Hoje vamos embarcar em uma jornada para explorar um pequeno país africano que é um tesouro do mundo árabe, com sua rica história e paisagens deslumbrantes. Bem-vindo ao nosso vídeo sobre a Tunísia. A Tunísia, oficialmente conhecida como República Tunisina, é uma nação árabe islâmica que possui uma longa e fascinante história. Neste vídeo, mergulharemos nas várias facetas deste país diversificado, explorando sua geografia, cultura, história, economia e muito mais. Vamos começar nossa jornada. A Tunísia está situada na parte norte do continente africano, na região conhecida como Maghreb. Ela compartilha fronteiras com dois países, a Líbia e a Argélia, esta última sendo a maior nação africana em extensão territorial. Além disso, a Tunísia tem uma extensa costa ao longo do Mar Mediterrâneo, o que a coloca em proximidade com a Itália. Curiosamente, a Tunísia é o país mais setentrional da África, e seu ponto mais ao norte é o Cabo Nela, onde um monumento marca essa distinção geográfica. Em termos de tamanho, a Tunísia abrange um território de pouco mais de 163 mil quilômetros quadrados, aproximadamente equivalente ao estado brasileiro do Acre. Apesar de seu tamanho relativamente modesto, a Tunísia possui uma notável diversidade geográfica, resultante da variação de norte a sul. Na região norte, encontramos áreas férteis, enquanto o sul do país é dominado pelo vasto deserto do Saara, que abrange cerca de 40% de seu território. A Tunísia possui uma impressionante extensão litorânea de aproximadamente 1.148 quilômetros, uma característica notável para um país de seu tamanho. Para se ter uma ideia, o comprimento de sua costa é semelhante ao do Paquistão, que é cerca de 5 vezes maior em área territorial. Essa extensa costa é um recurso valioso para o país e desempenha um papel importante na economia e no turismo. O relevo da Tunísia varia consideravelmente em diferentes regiões. No norte, encontramos áreas montanhosas, enquanto o centro do país é dominado por um extenso planalto. Já o sul é caracterizado por planícies desérticas, onde se elevam as majestosas dunas do deserto do Saara. A altitude média do território tunisiano é de aproximadamente 246 metros, e o ponto mais alto é o Jebel Shambi, com 1.544 metros acima do nível do mar. Em termos de recursos hídricos, a Tunísia possui apenas um rio perene em seu território, o Medjerda, enquanto outros rios no país são intermitentes, dependendo das chuvas sazonais. A disponibilidade de água é uma preocupação importante, dada a crescente demanda e a necessidade de gestão cuidadosa dos recursos hídricos. O clima da Tunísia varia consideravelmente de norte a sul, influenciado pela proximidade com o Mar Mediterrâneo ao norte e pelo deserto do Saara ao sul. No norte da Tunísia, prevalece um clima mediterrâneo, caracterizado por verões quentes e secos, bem como invernos suaves e úmidos. No entanto, a pluviosidade não é alta nessa região. Em áreas mais elevadas, como o Jebel Shambi, pode ocorrer a formação de neve durante o inverno. Na parte sul do país, predomina um clima desértico, com temperaturas elevadas e baixo índice de chuvas. As condições no deserto do Saara são extremamente áridas, com temperaturas escaldantes durante o dia e quedas significativas à noite. A variação de temperatura entre o dia e a noite no deserto pode ser surpreendente. A biodiversidade da Tunísia varia consideravelmente de acordo com as regiões, refletindo a diversidade geográfica e climática do país. No norte, onde as condições são mais favoráveis, encontramos florestas e bosques que abrigam uma variedade de vida selvagem. Entre as espécies encontradas na região, incluem-se javalis, cabras selvagens e uma grande variedade de aves. No sul, onde prevalecem condições mais áridas devido ao deserto do Saara, a vegetação é mais escassa e adaptada às condições desérticas. Lá, você pode encontrar animais como camelôs, lagartos e antílopes, que se adaptaram a esses ambientes áridos.
A Tunísia abriga uma população de aproximadamente 12 milhões de habitantes, correspondendo a cerca de 1% da população total do continente africano. O idioma oficial do país é o árabe, e a religião oficial é o Islã. A sociedade tunisiana é diversificada etnicamente, com a maioria da população composta por árabes e berberes, povos do norte da África com uma história nômade. A história da Tunísia é marcada por influências de diversas civilizações e impérios ao longo dos séculos. Fenícios, romanos, otomanos e franceses deixaram sua marca na cultura tunisiana. Essas influências se refletem na língua, na arquitetura, na culinária e nas tradições do país. A Tunísia está dividida em 24 províncias, cada uma com sua própria identidade e características. A capital e a cidade mais populosa do país é Tunis, localizada na região Nordeste, com uma população de aproximadamente 650 mil habitantes. A maior parte da população reside nas regiões centrais e do norte, onde as condições de vida são mais favoráveis em comparação com o sul árido do país. Mais de 70% dos tunisianos vivem em áreas urbanas, tornando a Tunísia um país predominantemente urbanizado. Essa urbanização é impulsionada pela economia diversificada do país e por uma infraestrutura moderna que oferece uma qualidade de vida considerada boa. A Tunísia possui uma história milenar que remonta a tempos antigos. Os primeiros habitantes conhecidos da região foram os berberes, que estabeleceram comunidades por volta do século X a.C. No século VIII a.C., os fenícios fundaram a cidade de Cartago na atual Tunísia, que mais tarde se tornaria o poderoso Império Cartaginês. Esse império destacou-se como uma potência marítima da época e rivalizou com o Império Romano. As guerras púnicas, travadas entre os cartagineses e os romanos entre 264 a.C. e 146 a.C., foram um conflito significativo que resultou na derrota dos cartagineses e na subsequente dominação romana da região. Os romanos governaram todo o norte da África, incluindo o território da Tunísia, até o século V d.C., quando o Império Romano do Ocidente entrou em colapso. Após o colapso do Império Romano do Ocidente, a região foi invadida por tribos germânicas, incluindo os vândalos. No século VII, os árabes começaram a se estabelecer na área, introduzindo o Islã, que se tornou a religião dominante na Tunísia. Em 1574, a Tunísia foi incorporada ao Império Otomano, tornando-se um importante centro regional sob o domínio otomano. A influência otomana na Tunísia durou até 1881, quando o país foi invadido pela França e tornou-se um protetorado francês. Durante o período de domínio francês, a Tunísia passou por mudanças significativas em sua sociedade e economia. Após quase 8 décadas sob controle francês, a Tunísia conquistou sua independência em 1956. É importante notar que a Tunísia foi um protetorado da França, não uma colônia, o que implicava um certo grau de autonomia sob a tutela da potência colonial. A independência da Tunísia em 1956 marcou o início de uma nova era para o país. Habib Bourguiba, um líder respeitado que desempenhou um papel fundamental no processo de independência, tornou-se o primeiro presidente do país e liderou esforços significativos para modernizar e secularizar a sociedade tunisiana. O governo de Bourguiba é lembrado por suas políticas progressistas, incluindo a promoção do secularismo e a expansão dos direitos das mulheres. Essas medidas contribuíram para que a Tunísia fosse considerada o país mais liberal do mundo árabe. No entanto, em 1987, Habib Bourguiba foi destituído do cargo devido a problemas de saúde e substituído por Zine El Abidine Ben Ali. O governo de Ben Ali foi caracterizado por um regime mais autoritário, o que levou a insatisfações entre os tunisianos em relação às condições de vida e trabalho. Em 2010, uma série de manifestações populares,
conhecidas como a Revolução de Jasmim ou Revolução Tunisiana, eclodiu na Tunísia. Essas manifestações foram desencadeadas pela automolação de Mohamed Bouazizi, um vendedor ambulante tunisiano de 26 anos que se imolou em protesto contra o confisco de suas mercadorias pelo governo. Sua ação extrema tornou-se um símbolo da insatisfação generalizada no país. A Revolução Tunisiana levou à saída do presidente Ben Ali do poder e teve um impacto significativo em toda a região do mundo árabe. O movimento que começou na Tunísia espalhou-se para outros países, desencadeando uma onda de manifestações e protestos em busca de mais democracia e melhores condições de vida. Esse movimento ficou conhecido como a Primavera Árabe. A Tunísia desempenhou um papel pioneiro na Primavera Árabe, impulsionando a onda de mudanças políticas e sociais na região. O país passou por uma transição democrática, com a realização de eleições livres e justas e a formação de um governo eleito pelo povo. A transição democrática da Tunísia é amplamente considerada um sucesso dentro do contexto da Primavera Árabe. Hoje, a Tunísia é considerada o país mais democrático e aberto dentro do mundo árabe. Desde a Revolução Tunisiana e a queda de Ben Ali, o país realizou várias eleições presidenciais e parlamentares, com a alternância de poder entre diferentes partidos políticos. A Tunísia adotou um sistema semipresidencialista, onde o presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. O atual presidente do país é Kais Saied, que assumiu o cargo em 2019. A primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra na Tunísia é Najla Bouden Rondani, que assumiu em 2021. A moeda oficial da Tunísia é o dinar tunisiano, e o país possui uma economia diversificada. A Tunísia é ativa na mineração, com exploração de petróleo, gás natural e, especialmente, fosfato. A agricultura é outro setor importante, com destaque para a produção de azeitonas, tomates e tâmaras. A indústria também é significativa, com a produção de uma variedade de bens, muitos dos quais são exportados para países da União Europeia, que é o principal parceiro comercial da Tunísia. A Tunísia é um destino turístico excepcional, com uma rica diversidade de belezas naturais e culturais. O país possui uma excelente infraestrutura hoteleira, especialmente voltada para suas deslumbrantes praias ao longo da costa do Mar Mediterrâneo. Alguns dos destaques incluem as praias de Sbeil Romame, além da cidade de Sidi Bou Said, com sua arquitetura branca e azul, lembrando a Grécia. A capital da Tunísia, Tunis, oferece diversas atrações interessantes. A Grande Mesquita de Zitouna, declarada Patrimônio Mundial da Unesco, é um local de grande significado religioso e arquitetônico. O Museu Nacional do Bardo abriga uma impressionante coleção de artefatos históricos, incluindo mosaicos romanos de tirar o fôlego. As ruínas da antiga cidade de Cartago, localizada nos arredores de Tunis, são um tesouro arqueológico e uma lembrança dos tempos antigos. Além disso, a Tunísia possui sítios históricos bem preservados, como Doug e Eugene, conhecidos por seus teatros romanos. Para os amantes da aventura, o deserto do Saara é uma atração imperdível. Você pode explorar as dunas do Saara em um safari de camelo, acampar sob as estrelas e experimentar a autêntica cultura beduína. A cultura tunisiana é rica e diversificada, refletindo a herança de várias civilizações que influenciaram o país ao longo da história. A língua oficial é o árabe, mas o francês também é amplamente falado e compreendido, especialmente nas áreas urbanas e nos círculos educacionais. A culinária tunisiana é uma delícia para os sentidos. Pratos populares incluem o couscous, tagine, um cozido em panela de barro, e uma variedade de ensopados de carne e legumes. Os sabores são ricos e variados, com influências mediterrâneas e árabes, muitas vezes picantes e com acentos de especiarias. A música é uma parte importante da cultura tunisiana, com uma tradição de canções folclóricas e instrumentos tradicionais,
como o Oud e o Derbouka. A dança também desempenha um papel significativo na cultura, com o Ostambalio sendo uma dança tradicional africana característica da Tunísia. A Tunísia é um país que oferece uma experiência verdadeiramente única para os viajantes, com sua rica história, paisagens deslumbrantes e cultura cativante. A Tunísia é um destino que tem algo a oferecer a todos. Desde as praias pitorescas ao longo do Mediterrâneo até as ruínas antigas e o exótico deserto do Saara, há muitos tesouros a serem descobertos neste pequeno país do norte da África. Além disso, a Tunísia é um exemplo notável de uma nação que passou por uma transição democrática bem-sucedida após a Revolução Tunisiana, oferecendo uma visão inspiradora de esperança e mudança para toda a região do mundo árabe. Espero que tenha gostado desta viagem virtual pela Tunísia. Se você já visitou este país fascinante, compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se você ainda não teve a oportunidade de explorar a Tunísia, espero que este vídeo tenha despertado sua curiosidade e inspirado a considerar este destino incrível para a sua próxima aventura. Até a próxima!